E aí, rapaziada, mais uma vez, professor Beto aqui com vocês, para nós fazermos a revisão desse mundo islâmico que nós estamos estudando. Vamos lá na tela para vocês, para a gente não perder muito tempo não, porque nós estamos na aula 17.2, que fala sobre o quê? O que está falando essa aula? O Império Islâmico. Essa aula fala sobre esse Império Islâmico. Então, Península Arábica, ó. Península Arábica. Preste bem atenção aqui, ó, porque vocês irão... Bora colocar a canetinha aqui, ó. A Península Arábica é aqui, ó, para vocês não confundirem. Península aqui, a civilização islâmica teve origem na Península Arábica entre a Ásia e a África. A África fica para cá e a Ásia fica para cá. E aqui fica a Península Arábica. No século VII, porém, esse povo uniram-se em torno de uma religião, fundada por Maomé, o islamismo, através da Jihad, que era a Guerra Santa. A Caaba encontra-se a Pedra Negra, um pedaço de meteorito, e acredito que foi trazida pelo anjo Gabriel. Professor, o que o anjo Gabriel está vendo aí? É o anjo da Anunciação, meus queridos. Ele vai estar tanto no judaísmo, quanto no islamismo, quanto no cristianismo. Os princípios do Islã. Maomé foi fundador do islamismo, religião monoteísta, ou seja, acredita só em um Deus, também chamada de religião muçulmana ou maometana. A Hégira, devido à sua pregação, Maomé foi obrigado a fugir de Yatrib, depois Medina, cidade do profeta, em 622. E nós temos aí, o Islã prega a submissão total do homem à vontade de Alá, que é Deus único, Criador de todo o universo. Alá é o mesmo Javé, Jeová, como queiram chamar Deus, tá bom? Olha aí, a religião, 5 vezes por dia eles fazem isso aqui. Rezam voltado para Meca. Porque depois eles vão reconquistar a Meca, tá? Eles vão fugir e tudo, mas depois eles vão reconquistar a Meca. A expansão do Islã. Após a morte de Maomé, passou a ser governado por califas, sucessor do profeta, com poder religioso, político e militar. Aí nós vamos deparar com a primeira fase do Islã, que vai de 632 a 661, que é a conquista da Pérsia. Eles vão conquistar essa primeira parte aqui. Ele conquista a Pérsia, a Síria, a Palestina e o Egito. A Síria, olha, lá onde está tendo terremoto. Terremoto justamente aqui nessa região da Síria. E é onde eles vão conquistar ali aquela região. A segunda fase, 661 a 650, a dinastia dos califas Omíadas conquista a China, a África e a Península Ibérica. Então eles vão conquistar essa parte da China, essa parte da África e essa parte da Península Ibérica. E a terceira fase, a dinastia Abássida, foi marcada pela ascensão dos persas rumo ao mundo islâmico. Então, essa terceira fase aqui, os persas vão conquistar o mundo islâmico e eles vão diminuir de poder. A disputa pelo poder, nós vamos ter 2 grupos principais. É claro que teve outras subdivisões, mas os principais dos grupos são os xiitas e são os sunitas. Sunitas, justamente, o nome já se diz, ele segue, além do Alcorão, segue a Suna. E ele diz, olha, a descendência do califado, ele não precisa ser só quem era descendente direto de Maomé. Pode ser quem tiver virtude, honra, respeito, cumprir as leis. O xiita não, diz que só quem é descendente direto de Maomé pode ser califa. E ele diz, olha, vamos seguir só o Alcorão, não vai seguir negócio de Suna, não. Então essa é a grande diferença entre esses 2 grupos que disputam o poder. Mas façam aí a atividade de vocês, e qualquer dúvida mande aqui que a gente vai tirando dúvida. Você já chegou ali no celular, já vou ver ali quais são as dúvidas de chegar no celular para eu poder responder. Até lá.
Voltamos aí para fazer essa correção da atividade de sala. Teve a dúvida que chegou ali no celular, que eu respondi agora. O aluno perguntava, o professor disse, professor, o aluno está perguntando aí, que negócio é esse Alá ser o mesmo Deus? Porque, mais uma vez eu falo para vocês, são as 3 religiões que vieram do monoteísmo criado pelo povo hebreu. O povo hebreu criou o monoteísmo. Crença em um só Deus, que eles chamam de Javé, de Jeová, mas que também ele pode ser chamado de Alá, de Deus, de Pai, Senhor, Tupã, como o povo indígena chama. Então, tudo está relacionado ao mesmo Deus. É o monoteísmo, é o Deus único. É a figura de um Deus único. O que muda dentro dessas 3 religiões irmãs vai ser justamente a figura do Messias. A figura do Messias é uma figura interessante. Que a Bíblia diz que chegará o Messias e todo enviado de Deus irá salvar. E os cristãos vão ver esse Messias aparecer com Jesus Cristo. O Islã vão ver esse Messias aparecer como Maomé. E os judeus não vão ver esse Messias porque para os judeus eles ainda estão à espera desse Messias, desse Salvador. Ainda estão à espera. Eles seguem a religião deles dentro do Antigo Testamento ainda esperando esse Messias que ainda irá aparecer. Então essa é a diferença dentro dessas 3 grandes religiões que vêm da mesma base religiosa. É igualmente você que é evangélico, pentecostal, neopentecostal, batista ou outra religião cristã, católico, nós temos o que em comum? A crença no nosso Messias, Jesus Cristo, e em Deus único, que é Deus, Javé, Jeová. Ok? Só para vocês compreenderem que às vezes religiões elas parecem tão diferentes, mas elas estão tão próximas. Na tela para vocês, para a gente ir para a nossa atividade, né? O islamismo, religião fundada por Maomé, é de grande importância na unidade árabe. Tem como fundamento o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre os povos que seguiram essa religião, o culto dos santos e profetas através das imagens e ídolos, será que eles têm isso? O politeísmo, isso é, crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. O princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida após a morte. A concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser processado pelos povos inferiores? E aí? Se um dia você tiver a oportunidade de ler o Corão, você vai ver eles contando a história de Abraão. Só que, quando eles contam a história de Abraão, algumas cenas que Abraão faz com Isaac no Antigo Testamento, no Alcorão aparecem cenas de Abraão fazendo com Ismael, não com Isaac. E também no Alcorão, eles trazem Jesus Cristo. Eles trazem a figura de Jesus Cristo aparecendo e tudo. Eles acreditam em Jesus Cristo, mas não como o Messias, como o enviado. Eles acreditam em Jesus Cristo também como um profeta.
E eles vão contar de Jesus Cristo, tudo no Alcorão, tem toda uma concepção. Por isso que o Islã, ele teve como base o cristianismo e o judaísmo para formar sua religião, porque o cristianismo e o judaísmo, eles são mais antigos que o islamismo. E eles vão pegar essa base e trazer para a formação de sua religião. Uma religião também monoteísta. Só que eles vão estar com ensinamentos diferentes. E eles dão muito ênfase à questão da jihad. Assim que na Idade Média nós demos ênfase às cruzadas, eles vão dar ênfase à jihad, essa briga com os não fiéis, a Guerra Santa. Por isso que a questão correta daí é a letra A. Sem dúvida, o monoteísmo influência do cristianismo e do judaísmo observado por Maomé entre os povos que seguiam essa religião. Vamos para a segunda. A Hégira. Lembra que nós falamos sobre a Hégira? A Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo, é que marca o início do calendário islâmico. Corresponde aqui. O que corresponde à Hégira? É a entrada triunfal de Maomé em Meca em 1630? Será que a Hégira foi essa entrada triunfal de Maomé a Meca, quando ele reconquista Meca? É o casamento de Maomé com uma rica viúva, dona de camelos? Maomé casa, sim, com essa rica viúva. Mas será que é isso que representa a Hégira? Ou a Hégira é a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina, quando ele foge lá de Meca e é perseguido, foge para Medina. A revelação de Maomé, porque lá em Meca, gente, Meca era um centro comercial, e os comerciantes eles começaram a se incomodar com Maomé, pregando essa religião monoteísta. É a relação de Maomé que lhe foi transmitida pelo anjo Gabriel. Isso é a Hégira? Ou é o grande incêndio da Caaba em Meca em 615? Imagine vocês. Meca era uma religião politeísta. E lá Maomé começa a pregar o monoteísmo e tudo isso começa a prejudicar o comércio. E ele era filho de comerciante. Então, o que vai acontecer? Eles vão chegar e dizer, olha Maomé, você não é bem-vindo aqui. E vão expulsar Maomé de Meca. Maomé foge para Medina ali, vai se refugiar em Medina. Depois ele vai voltar e conquistar Meca. Tanto é que Meca vai se tornar a cidade sagrada para os muçulmanos até hoje. Então a resposta correta daí é a letra C, a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Vamos para outra? O que é que nos fala a outra aí? Olha aí. A outra diz assim, ó. A expansão muçulmana atingiu territórios da Europa. Contribuiu para a divulgação de hábitos culturais que marcaram a formação histórica da Península Ibérica. Além disso, mudou as relações comerciais da época. Em relação a outros povos da Igreja Católica, os muçulmanos mantiveram ao longo de sua história uma tradição de total tolerância religiosa? Eram temidos em razão de seu grande poderio militar? Será que nesse período da expansão eles tinham um grande poderio militar? Mantiveram uma convivência sem choques culturais, revelando-se, no entanto, intolerantes com os judeus? Foram intolerantes e violentos, não assimilando as culturas adversárias? Só eram temidos em Portugal, pelos cristãos e pelos judeus, sendo bem aceitos na Espanha? Meus queridos alunos, esse povo não foi à toa que eles fizeram aquele expansionismo pelo norte da África e pela Península Ibérica, península novamente, faixa de terra cercada de água por 3 lados e um lado ligado ao continente. A Península Ibérica é onde fica Portugal e Espanha. E os muçulmanos dominaram a Península Ibérica.
Além de já ter se expandido pelo Oriente, dominado o Oriente Médio, dominado o norte da Europa, ainda vão dominar a Península Ibérica na Europa. E eles eram temidos. Eles tinham um exército, poderio fortíssimo de seu exército, uma força enorme. Então, resposta correta daí é a letra B. Eram temidos em razão do seu grande poderio militar. Vamos para o Enem. O Enem nos fala o seguinte. Leia o texto a seguir. A gente tem vontade de perder-se em As Mil e Uma Noites, pois sabe que se entrar nesse livro é capaz de esquecer nossos pobres destinos humanos. No título de As Mil e Uma Noites existe algo muito importante. A sugestão de que se trata de um livro infinito. E ele é virtualmente. Os árabes dizem que ninguém pode ler As Mil e Uma Noites até o fim. Não por tédio, mas porque se sente que o livro é infinito. José Luiz Borges, 7 Noites. De acordo com o texto, é possível afirmar que, lembrando que o livro Mil e Uma Noites é um dos contos árabes mais famosos que existe. Tá bom? É de uma riqueza fenomenal esse livro. O livro As Mil e Uma Noites é um dos mais confusos livros de literatura já escrito, já que o leitor se perde ao lê-lo. Os árabes não se acostumaram com o livro As Mil e Uma Noites, é isso que o texto fala? A riqueza do livro As Mil e Uma Noites está no fato de ser infinito, no sentido de oferecer leituras ilimitadas sobre os temas que se trata. Os árabes julgavam As Mil e Uma Noites é uma obra de boa qualidade? Ou o autor Jorge Luiz Borges abomina As Mil e Uma Noites? Seria isso? Pensa numa literatura que conta contos infinitos. Conta a história desse povo. Traz uma viagem quase infinita, porque o Mil e Uma Noites vai contar uma fantasia de um povo que se torna uma história infinita. Por isso que é interessante essa literatura árabe das Mil e Uma Noites. É por isso que a resposta dessa daí é justamente a letra C. A riqueza do livro As Mil e Uma Noites está no fato de ser infinito, no sentido de oferecer leituras ilimitadas sobre os temas que trata o livro. É por isso, então, que o autor coloca aqui, ó, a gente tem vontade de perder-se em Mil e Uma Noites, pois sabe que se entrar nesse livro é capaz de esquecer o nosso pobre destino humano. No título As Mil e Uma Noites existe algo muito importante. A sugestão se trata de um livro infinito. Ele é virtualmente. Os árabes dizem que ninguém pode ler As Mil e Uma Noites até o fim. Não por tédio, mas porque sente o livro ser um livro infinito. E infinito são as histórias da nossa aventura, que eu chamo vocês para continuar nessa aventura da história. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura, porque na próxima aula tem mais surpresa para vocês. As Mil e Uma Noites das aulas de história, nossas aulas infinitas. Até a próxima aula, meu querido aluno.